Quando se estuda o profetismo de Israel, nota-se que existem algumas ações simbólicas. É importante compreender o papel das ações simbólicas na comunicação profética em Israel e também refletir sobre a importância dessas ações para transmitir a mensagem divina. A gente precisa, naturalmente, ter uma definição ou um conceito de que seja esta ação simbólica. Lembrando que pode ser chamado nos dias atuais de ato profético. Deste modo, ação simbólica está sendo apresentado como sinônimo de ato profético. Dito isto, a definição seria mais ou menos o seguinte: que a ação profética nada mais é do que gesto, atitude ou situação vivenciada pelo profeta que representa, tanto visual ou simbolicamente, uma mensagem de Deus. Quando é que isso ocorria? Quando a gente se reporta ao Antigo Testamento, sabemos que existe a primeira aliança. Esta foi estabelecida para ser seguida. Todavia, houve um esquecimento da parte do povo em relação à aliança estabelecida pelo próprio Deus. Com esse abandono da lei, teve uma dificuldade na questão espiritual. E quanto maior o declínio espiritual do povo, mais quantidade de profetas houve, justamente para chamar o povo ao arrependimento, para que pudesse voltar ao restabelecimento da aliança. Porque a gente vai observar que no Antigo Testamento, o povo de Deus é veiculado pela aliança. Agora, a função da ação profética é tornar a mensagem mais impactante e até mesmo visual. Você vai ver, por exemplo, expressões tipo entram pelos olhos para chamar a atenção, e não é algo tipo ouça com os ouvidos, como se fosse uma redundância nos dias atuais. A gente precisa ler dentro daquela perspectiva, lembrando que o hebraico bíblico é uma língua concreta, de modo que a gente precisa atentar para esse pormenor. Mas, além de tornar a mensagem mais impactante e visual, servia também para atrair a atenção do público, isto é, do povo de Deus. Mas não para por aí. Também servia para auxiliar, isto mesmo, ajudar o profeta a entender, ou quando não, experimentar a vontade de Deus. A gente precisa fazer uma observação. Nem todas as ações simbólicas são públicas. Algumas são experiências privadas do profeta que mais tarde se tornam parte da mensagem transmitida. Nós temos exemplos como um ato profético ou ação simbólica, Isaías caminhando descalço e nu. Temos ainda em relação ao próprio profeta Isaías, o nome simbólico do filho dele, mas neste vídeo vamos falar sobre um fato relacionado ao profeta Isaías, mencionando o filho dele, se dirigindo até o rei Acais. No capítulo 7, versículo 3, há uma ação simbólica. Isaías leva o filho ao rei Acais. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Isaías: Saí agora, tu e teu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acais, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. A gente precisa, primeiramente, se situar contextualmente. Quando a gente reporta ao versículo de número 1, vamos notar que sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, destaque aqui para esta nação, Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, numa alusão ao reino do norte, subiram a Jerusalém. E qual era a intenção dessa aliança? Prevalecer sobre o reino do sul. Vamos notar que o povo ficou amedrontado diante da aliança da Síria e de Israel, que queriam invadir Jerusalém. No versículo de número 2 temos outra informação importante que diz: quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Efraim aqui se refere
ao povo de Israel em relação ao reino do norte, tá ok? Vamos prosseguir. E ficou agitado o coração de Acais, que era do reino do sul, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Este é o pano de fundo. Aquele período do rei Acais compreende aproximadamente 735 a 715 anos antes de Cristo. Tendo esse pano de fundo, temos uma data aproximada, como é que a gente vai interpretar este versículo de número 3 que nós lemos inicialmente, que consta de uma ação profética, levar o filho ao rei Acais. Filho de quem? Filho de Isaías. Primeiro, a gente nota que é um gesto simbólico de esperança dentro daquele contexto histórico e da aliança feita pela Síria e pelo Reino do Norte. Serve como encorajamento ao povo, porque se a gente continuar o versículo 4 em diante, vai constar o seguinte: e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes. Qual é o motivo? Qual a razão de não temer? Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias, porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim, ou seja, maquinou o mal contra o reino do sul, com Efraim, que é o reino do norte, e com o filho de Ramalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel, ou Tabeel. Assim diz o Senhor, e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A palavra de Deus vai tranquilizar tanto o rei Acais quanto o seu povo em relação àquela investida, tanto da parte da Síria quanto de Israel, que queria invadir Jerusalém. Então, a gente tem um gesto simbólico de esperança, dá um encorajamento ao povo, e vamos constatar, literalmente, que os reis, o Rezim e Peca, não prevaleceriam sobre Judá. Uma importante observação a fazer é a seguinte: é que nós não sabemos, não temos dados, informações bíblicas, e é até difícil saber se o rei Acais entendia o simbolismo. Nós sabemos porque temos a Bíblia como um todo, não apenas o Novo Testamento e o Antigo Testamento todo, mas nós temos todo esse texto devidamente registrado. Tudo aquilo que é necessário para a nossa necessidade, compreensão desse processo redentivo da parte de Deus, não apenas para o seu povo de Israel, mas para com toda a humanidade, nós temos já registrado, temos a revelação completa, mas nós não sabemos e fica difícil dizer, olha, o rei Acais sabia, mas nós sabemos através de uma interpretação que vai reforçar a experiência pessoal do profeta. Vamos analisar outras ações proféticas, inclusive as citadas, como Isaías andando nu e descalço, até mesmo a questão relacionada ao seu filho em relação ao nome, entre outras ações simbólicas que nós vamos encontrar tanto em Isaías, Oséias, Jeremias e Ezequiel. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente e que você continue conosco nesse cantinho teológico para aprender cada vez mais e mais a palavra de Deus.